pessoal, seja todo mundo bem-vindo aqui ao Gestão Sobre a Mesa. Hoje nós elevamos a régua aqui da Docs Consultoria e do Privilege Club. Trouxemos uma pessoa de altíssimo nível, que é o Felipe Mussalem. A Luciana já vai apresentá-lo, como ele realmente merece. E assim, nós vamos falar hoje de um assunto que é muito importante e que é muitas das vezes deixado de lado, principalmente para gestores da área da saúde. Nós vamos falar de networking, de conexão, como é que a gente pode ser intencional nas conexões. E aí, nada mais do que um cara que é um expert nesse assunto, que a Lu vai poder apresentar aí pra gente. Boa tarde, pessoal. Então, para mim é assim, uma honra gigantesca falar desse cara, porque mais do que um belíssimo, maravilhoso profissional, é um amigo muito querido, né, que é o Felipe Mussalem, formado aí em pedagogia, administração, é um cara que inspira, né? Ele é extremamente envolvido aí com as causas no associativismo, contribuiu e contribui fortemente aí para o empresariado de maneira geral. Hoje tem um desafio aí na Prefeitura de São Luís, onde ele preside aí uma agência que fomenta aí empregabilidade, ações voltadas para a economia e social. E, além disso, hoje ele é presidente da FAEM, né, que é uma federação aí dos empresários maranhense. Então, é um cara que empreende, é empreendedor da área de educação, tem aí algumas escolas e ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é um cara que atende a todas as esferas quando a gente fala, que influencia e que faz a coisa acontecer. Então, conosco, hoje, Felipe Mussalem, para falar um pouquinho de network e influência. Daí quando a gente fala de network assim, vale a pena a gente citar, né, que a gente está com a nossa mentoria, com o Privilege Club, né, então essas conexões que são feitas dentro dessa área são muito importantes. Hoje, por exemplo, né, surgiu uma dúvida de um dos parceiros nossos sobre a NR1 e por acaso eu tenho um material que eu dou aula sobre isso, eu digo, olha, tem isso daqui, então isso é conexão, isso faz, né, com que movimente, e graças a um contato que a gente tem ali do Privilege Club, foi fomentado para todo mundo essa solução, né? Então eu queria justamente começar fazendo a pergunta para o Felipe, para ele falar dessa importância do network, como é que se constrói assim um network. Fala um pouquinho da tua vida primeiro, né, para a gente conhecer mais, e como todas essas conexões foram feitas durante a tua história aí, que te ajudaram nesse crescimento. Legal, Francisco, eu vou tentar resumir, beleza? Senão eu vou passar aqui o tempo todinho falando disso, porque realmente eu sou fã. Mas eu sou fã disso tudo porque, assim, eu enquanto profissional eu me descobri através disso, né? Eu explico, mas antes, Fábio, obrigado pelo convite, Francisco, é uma honra enorme estar aqui, ainda mais depois dessa apresentação. Lu Musi, que é uma irmã que eu tenho, que o associativismo me deu, eu acho que isso é muito legal, porque nesse universo, né, eu parto do princípio de que desde que o mundo é mundo, que as pessoas elas se unem para construir alguma coisa, né? Então, nos primórdios da humanidade, os homens se uniam para fazer as tribos, para lutar por comida, para lutar pelos seus, e esse é o princípio que move a minha vida, é a gente fazer tudo em conjunto, é a gente se juntar com os nossos pares. E quando eu digo que isso, de fato, assim, mudou minha vida, porque eu sou sucessor de família empresária, e sempre tive lá no meu mundinho, né, na minha caixa, trabalhando nas empresas da família, com minha mãe, com meu pai. Beleza, meu pai morre, eu assumo os negócios. Estou falando aí de 2002. Você com quantos anos? Eu tinha 22. 22, nossa, 22 anos. E aí a gente assume os negócios, eu e meu irmão. E aí a liderança é um ato solitário, né? A gente, quando está lá no topo, a gente pergunta assim, com o que eu conto, né? Isso. E aí eu tinha isso muito, muito jovem, eu não tinha mais um referencial de pai para pedir conselho, meus irmãos eram pares, meus funcionários, apesar de me ajudarem muito, mas eu sentia essa necessidade. Foi quando eu, dirigindo o carro, eu olhei um outdoor da Associação dos Jovens Empresários. E o outdoor dizia assim, conheça os desafios da empresa familiar. Aí eu, opa... É comigo. Cara, tem alguma coisa aí, né? Eu recrutei os meus irmãos e fui para esse evento, aonde lá a gente conheceu pessoas que são meus amigos até hoje, desde esse evento. Eu me lembro bem que na palestra de sucessão familiar, tava lá Sérgio Sombra e Rafael Sombra. Fabrício do iLib e a irmã dele, Larissa ou Fred, estavam Foto Sombra e Água Mineral Lençóis Maranhenses, empresas que eu conhecia, mas eu não conhecia os donos. E eu vi, e o melhor de tudo,
Na medida que eles falavam, eu me identificava com aquilo. Eu dizia, rapaz, eu também passo por isso. Minha mãe também é teimosa, sabe? Eu também tenho um irmão que não quer trabalhar no negócio. Que eu achava que aquilo era privilégio meu e, de fato, não é, né? Então, a liderança acredita que aquilo que acontece com ele só acontece com ele. E quando a gente sai do nosso murinho, né, e vê que acontece com os outros, de fato, a minha vida se transformou a partir de então. E os cargos que Lu começou aqui falando são cargos de contribuição para a sociedade que não me envaidecem enquanto status, mas sim enquanto contribuição. Quando eu paro para pensar e digo assim, pô, Associação dos Jovens Empresários, Associação Comercial do Maranhão, CONAGE, que a gente estava junto, Federação das Associações hoje, isso tudo é um senso de contribuição muito, muito legal assim, para a minha vida. E, de fato, hoje eu me sinto um cara realizado por isso. Amo o que eu faço, adoro o meu trabalho, mas o que me dá realização é isso, é ser importante para as pessoas. Então, alguém te perguntou sobre NRI? NR1. NR1? Alguém te perguntou sobre NR1? O tempo todo, meu ciclo está me perguntando, conhece alguém que faz isso? Tem algum contato para me passar? Sabe, eu estou precisando de uma palestra de tal tema. Eu adoro isso, sabe? Porque da mesma forma como eu também sei que eu posso contar com essas pessoas quando eu precisar. E para mim o que vai mover o mundo é isso, é fazer em conjunto, é fazer em sociedade. E aí é isso, cara, assim, resumidamente, da onde eu saí, né, para onde eu tô hoje nesse universo, é muito pautado no senso de contribuir. E claro, na hora que eu contribuo, eu aprendo, eu trago para o meu negócio, eu mapeio oportunidades aí que lá na minha empresa eu não consegui enxergar. Hoje, quando eu saio do meu negócio e vou para uma reunião, vou para um evento, vou para algum lugar, tá aqui hoje, com certeza eu tiro aquele aprendizado e que vai construindo meu repertório para a vida. Uma coisa bem comum assim é porque geralmente o empresário ele fica ali naquela caixa dele, ali vamos dizer assim, na zona de conforto que ele tem ali, né? E essa saída para fazer conexão às vezes é muito difícil. Né? Tu passou também por isso, né? Nesse momento assim, sentiu um pouco de receio de ir, Passo de até fazer. Hoje. Passo até hoje, porque a gente tem que fazer escolhas. Isso. Né? Então, assim, peraí, será que eu vou... Tem um cliente aqui querendo me encontrar na hora da associação comercial. E aí, o que é que eu faço? Eu atendo o cliente ou eu vou para a reunião? Então, é um desafio. Eu tenho esses compromissos na minha agenda como compromissos de trabalho. Porque foi-se o tempo que só trabalhar dava dinheiro. Né? O meu pai acreditava muito nisso. Sim. Eu tenho que trabalhar, o olho do dono engorda a boiada. Isso é válido, mas até um certo ponto, porque as oportunidades, elas estão fora. Elas não estão na tua empresa. Acontece na tua empresa ali, o teu trabalho ele é realizado lá, mas as oportunidades nem sempre vão bater tua porta. Então é importante que tu esteja do lado de fora. E é interessante que assim, a minha família também, da minha mãe, é do comércio, né? E eu sempre escutei isso, né? É o olho do dono que engorda o gado. E eu entrei no empreendedorismo com essa frase na cabeça. E mergulhei no operacional e falava, eu tinha várias unidades, eu tinha que ir em todas as unidades para checar. E às vezes ia em 3 unidades no mesmo dia. Até que um dia deu um estalo, assim, também através de conexões. Eu fiz um curso, conversei com o mentor e tal, e a gente ressignificou isso. Então, assim, de fato... O gado só engorda com o olho do dono, mas com o olho do dono, não com o braço do dono. Né? Perfeito. Então, assim, aquela história, você vai trabalhar os indicadores e tal. Então, eu tenho unidade hoje que eu não vou, tem 3, 4 meses que eu não vou na unidade, presencialmente. Mas tu sabe o que mas está eu sei rolando. exatamente tudo que está acontecendo, né? A gente quebra um pouco essa... E o desafio é você se mudar internamente para aceitar isso. Aceitar Verdade. que a tua presença não é tão importante quanto você pensa. Aceitar que as pessoas vão errar, e tá tudo certo. Tá tudo bem. Sabe? A gente tem que ser mais tolerante. A gente tem que ser um líder para as pessoas acreditarem naquilo e fazerem o que tem que fazer, né? Então, é preciso esse preparo para você ser mais, assim, tolerante, mais leve nas abordagens. Porque se você... O que acontece? Por que o olho do dono engorda? Porque quando você tá lá dentro, as coisas são do teu jeito. Mas nem sempre o teu jeito... É o jeito correto. É o melhor. Então, você precisa abrir mão também desse teu jeito. Você precisa abrir mão
de algumas coisas para poder incentivar isso a acontecer. E a gente vê aqui, tem 2 consultores, né? A gente montou essa empresa de consultoria, a gente percebe muito isso. Quando você vai fazer uma assessoria, uma consultoria, uma mentoria, que você vai conversar com o dono, você vê todo o reflexo que está tendo, desde o faturamento, do turnover de funcionários e tudo mais, você vê que, de certa forma, a culpa é do dono, né? Você vê que você melhora o dono, você trabalha o dono, você vê que o negócio tende a melhorar com o tempo. Então, às vezes, o dono, mal preparado, a gente fala que uma empresa ela cresce baseado muito na proporcionalidade de produtividade, de conhecimento dos sócios, dos donos, né? E nem sempre a gente está ligado a isso. O que na área da saúde acontece muito? A pessoa fala assim, pô, a minha empresa não está faturando bem. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer mais um curso técnico. Então, a pessoa vai lá e aí ela... vamos pegar a área de radiologia. Vou fazer agora um curso de tomografia especializado em endodontia. Aí ele vai lá e faz mais esse curso. E aí ele mergulha ainda mais no operacional para atender aquela demanda daquele assunto. Então, ele está só mergulhando no operacional. A gente fala que o operacional é o funcionamento e o crescimento do negócio fica para quem? Quem que vai pensar nas estratégias? Quem que vai pensar nas conexões? Quem que vai pensar nas formas de planejar a empresa? Né? Acaba sendo deixado de lado, né, de certa forma. De ver as oportunidades que a empresa tem no mercado, né? O que a pode gerar. A mudança de chave está justamente nisso, né? Sim. Meu Deus, eu não estou faturando o que eu quero, então eu vou trabalhar mais. Eu estou fechando 18 horas, eu vou fechar 20 para ver se chega gente. Mas espera aí, se eu sair dali de dentro e for numa associação comercial, sabe? Me apresentar para as pessoas, se eu for nos conselhos da vida, sabe? Porque é muito difícil. E aí eu volto para dizer o seguinte, é muito difícil para o cara entender que existe um mundo fora do trabalho, né? E aí eu me lembro que quando meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 22 e um de 20, eles já não moram mais aqui, moram fora, estudam. Um foi para o Canadá estudar e nunca mais voltou. O outro está estudando em São Paulo. E aí os 2 fizeram uma orientação profissional para escolha. Assim, eu disse para eles que eu não podia errar. Então, um foi para o Canadá e eu disse, cara, eu não posso errar em dólar. Se tu começar a faculdade, velho, tu vai terminar. Tu vai terminar. Não tem essa hora de dizer assim, eu não me identifiquei, não. Aí a gente fez a orientação profissional com eles, né? E aí, um momento da orientação profissional, eles me entrevistaram a Bruna, minha mulher, a mãe deles, para saber como foi a nossa escolha profissional. E aí eu falei da minha escolha profissional e tudo, falei. E aí eu disse para eles, e algo que eu tenho muito no meu DNA. Seja qual for a sua profissão, talvez ela por si ela não te realize. Outras coisas precisam entrar aí nesse pacote de realização. Um deles, no meu caso, é isso, é associativismo. Tem gente que é igreja, vai lá contribuir na igreja, beleza. No meu é isso, é essa conexão com fora. Eu escutar pessoas, eu estar junto dessas pessoas. Até porque com essas pessoas eu vejo que eu não estou só, que as dores são as mesmas, que os desafios são os mesmos. Então é tão bom eu perguntar assim, Francisco, o que é que tu faz para reter estagiário lá na tua empresa? Sabe? Porque eu estou perdendo estagiário. Quanto é a tua bolsa? Sabe? Onde é que tu busca? Qual é o teu pacote de benefícios? O que você tem feito né? nas políticas? E aí o cara vai lá e diz assim, cara, eu também tenho esse mesmo problema. Ufa, graças a Deus, não é só eu. Vamos pensar juntos aqui. Cara, eu testei isso, a minha empresa deu certo. Pô, pronto. Legal. E essa Muito é a bom. importância da conexão. Pô, não tô conseguindo cliente, cara. Tá Não, difícil. E o segundo papo também é muito legal. Assim, cara, eu tentei colocar em prática o que tu falou e não deu certo. Como foi que tu fez mesmo? Me ajuda aqui. Isso. Né? E vai essa troca de formação vai crescendo os dois, né? Assim, porque também ele traz uma experiência ali que é dividido. Por isso a conexão é muito forte. Mas sempre tem alguém, né? Isso dentro da consultoria a gente escuta muito assim. Mas eu já faço isso há tanto tempo. Vai querer mudar agora? Não quer mudar agora. A gente quer que você comece a se adaptar com outras realidades. Perfeito. Ou divida esse tempo de maneira diferente, né, Isso. Mussa? Porque quando a gente fala de fazer essas contribuições, essas entregas, a gente está mexendo com um fator que é muito importante, que é o fator tempo, né? E muito empresário ainda carrega a mentalidade de que se eu saio do meu negócio, eu estou perdendo tempo. Isso. Se eu desvio a atenção por uma contribuição que momentaneamente não me parece vir uma recompensa A curto financeira prazo, né? a curto prazo, isso é perda de tempo. Né? Eu lembro que eu passei acho que mais de 6 anos intensamente no associativismo. Chegou um dado momento, quando eu morava em Fortaleza, que 50% do meu tempo era o trabalho e 50% era associativismo, porque eu estava na esfera internacional, nacional e local.
E aí, muitas pessoas me questionavam, mas como é que você dá conta de fazer tudo isso? Por que você faz tudo isso, né? Então, trazendo um pouquinho para essa tua rede de contribuição dentro do associativismo, do fomento ao network, gerar oportunidades, como que tu divide hoje o teu tempo? Como que tu trabalha esse fator tempo conciliando empresas, família e associativismo? E esporte ainda, né? E saúde. E esporte, que é atleta, né? Tempo é o negócio mais democrático que Deus fez, né? Assim, ele fez muita coisa boa, mas ele fez gente legal, gente chata. Ele fez gente bonita, gente feia. Pois é, né? É inegável. Mas tempo é igual para todo mundo. E aí, duas coisas aconteceram assim para minha virada de chave em questão de tempo. Uma delas foi uma conversa de academia com um cara que estava treinando comigo, que ele disse assim, Lipe, é a única pessoa na vida que me chama de Lipe. Ele inventou esse apelido. Aí ele disse para mim assim, Lipe, vambora fazer um treino, tipo, 9 horas da manhã. Isso era 6h30. Aí eu falei, não, cara, eu tenho que trabalhar. Aí ele disse assim, tá, então eu sou vagabundo. Aí eu pensei assim, não, cara, não é, porque eu não priorizei isso, né? Ele tinha priorizado, porque ele colocou na agenda dele que ele ia fazer isso, e eu não coloquei na minha. Então, não é questão de tempo, é questão de prioridade, né? Isso também é um jargão, é para-choque de caminhão. Não é questão de tempo, é questão de prioridade. E a outra é que, assim, existem pessoas muito mais ocupadas que a gente. Existem, sabe? Abílio Diniz, ele devia ser um cara muito ocupado quando em vida ele estava. E ele era triatleta. O cara era multibilionário, tinha família, 6 filhos, neto, e o cara cuidava dele. Rapaz, eu posso isso também, né? Eu posso isso. Então, eu dou conta, nem sempre. Às vezes levo trabalho para casa. Na última quarta-feira, eu decidi que eu não ia sair de casa. Que eu ia ficar só trabalhando em casa. Porque em casa eu não tinha interrupções. Não tinha ninguém batendo na minha porta, certo? E eu fiz isso para liquidar, provavelmente, aí com umas 2 semanas de pendência. Então, nem sempre a gente dá conta. Mas é preciso priorizar. Então, os meus compromissos, eles estão na minha agenda. Seja vir para cá, para o podcast, ou seja o aniversário da minha sobrinha, que vai acontecer dia 9 de agosto. Tá lá, 9 de agosto, aniversário de Jéssica, porque naquele dia eu sei que eu não posso viajar. Então, churrasco de família, aniversário de sobrinho, aniversário de mãe, tá tudo na minha agenda. Aí eu consigo ver. Quando eu vejo, eu sei priorizar. Então, eu tenho um grupo de amigos, assim, amigos próximos, eu devo ter uns 3, fora meus irmãos. E eu tenho um grupo de amigos que um deles só marca as coisas por antecedência. E aí, pessoal, bora almoçar amanhã? Eu falei, cara, almoçar amanhã não dá, cara. Não dá. Aí ele, poxa, será que eu vou ter que abrir um protocolo e um requerimento para almoçar contigo? Eu falei, vai. Vai. Aí eu mandei para ele o print deste podcast. Eu falei, cara, amanhã eu tenho um podcast à 1h da tarde. Se tu tivesse avisado antes, se a gente tivesse combinado antes, eu ia dizer no podcast que eu não podia. Eu ia priorizar o nosso almoço. Então, assim, dizer não para coisas, né? E saber priorizar, né? Aquilo que vai te dar o benefício que você precisa, a satisfação. Então, ou eu vou para casa mais cedo, ou eu vou para a reunião da associação comercial. Pô, eu sei que eu valorizo muito ir para casa, mas eu posso conciliar, chegar em casa um pouquinho mais tarde, conversando legal com a Bruna e conseguir atender o compromisso da associação comercial. Porque lá vem realização pessoal, vem senso de contribuição, vem outras coisas que eu vou precisar para quando eu chegar em casa, eu chegar legal, eu chegar inteiro. Então, assim, nem sempre eu dou conta, nem sempre nós damos conta. Mas é preciso priorizar e dar certo. E é interessante, assim, quando você tem agenda, que eu escutei esses dias, né, falando assim, até um cara que deu aula na mentoria, o Edmundo, ele falou assim, se você não tem agenda, você vira refém da agenda de alguém, né? E se você não tem a sua organização. E um outro cara também que eu achei muito interessante, que até o Dale Carnegie citou numa entrevista, que ele fala assim, que um dos caras que tinha empresa, tinha vários filhos, também fazia esporte, descobriu uma bactéria, era médico, era palestrante. Era um cara que falou assim, como é que esse cara dá conta de fazer tudo isso? É igual o Abílio Diniz, como que dá conta? Daí ele, numa palestra, ele falou assim, eu dou conta porque eu vivo em compartimentos hermeticamente incomunicáveis. Aí todo mundo falou assim, como? Que isso? Aí ele falou, é igual um navio, né? O navio, ele tem a caixa de máquinas ali que faz um barulho infernal e o comandante fala assim, fecha as escotilhas porque quem está no meio quer descansar.
E da mesma forma que na piscina tem a festa, tem a banda tocando, também faz o barulho, ele fala, fecha as escotilhas para não incomodar quem está no meio. Aí ele fala, assim eu levo a minha vida, porque eu não deixo o passado atrapalhar o meu presente e eu também não fico com a cabeça no futuro, porque mais de 90% das minhas preocupações não vão acontecer, eu sofro à toa. Uhum. E eu também não fico sofrendo do passado e trazendo o passado para o presente, perco o tempo do presente sofrendo. E ele fala, eu vivo o momento presente. Então, se eu estou aqui no podcast, estou 100% aqui. Se eu estou trabalhando, estou 100%. Se eu estou numa palestra, estou 100%. Então, ele fala assim, a pessoa para dar conta, ela tem que estar 100% no momento presente. E não ficar, como a gente vê hoje, né? A ansiedade de estar nas mídias sociais, a gente fala que os nossos bastidores, a gente compara com o palco das outras pessoas, né? Isso. Sim. Então isso é terrível, porque você está vivendo aquela ansiedade, mas poxa, olha lá o cara no sucesso, aquela pessoa no sucesso, e eu aqui não consigo e tal. Então a pessoa tem esses comparativos e fica sofrendo com isso, né? Então é uma baixa de produtividade gigantesca, quando a gente nunca acaba não dando conta de fazer nada, né? Sofre e não faz as coisas acontecer também. E a gente se percebe, assim, na medida... é muito bom quando a gente se percebe nisso. Falando de, assim, eu treino e aí eu tô na corrida. E aí tem alguns momentos da corrida que é descanso. Eu tô com o celular aqui na bermuda. Aí eu penso, pego ou não pego? Pego ou não pego? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí automaticamente vem na minha cabeça, não tem ninguém querendo falar comigo 6h30 da manhã. Isso. Não pra tem. que eu vou pegar o celular? Não tem. É. Pra quê? Sabe? Quando eu não me percebo desse jeito, que eu vejo que eu peguei o celular, acabou o tempo de descanso e eu não descansei. Porque a cabeça continuou aqui ativa, né? E aí a gente vai fechando esses potes herméticos a cada momento, quando a gente se percebe. Agora tem que ter uma baita de uma parceira do teu lado, um parceiro do teu lado que diga assim, ei, bora largar o celular aqui? Bora ficar junto? Sim. Então, sabe, tem que ter esse apoio de fora para a gente poder se desligar em alguns momentos e dar conta. E quando eu digo dar conta, não é nem fazer tudo o que tinha para fazer. É assim, o que tu deu conta, tá bem. Tá bom, você tá tranquilo, você vai dormir tranquilo. O que fica para amanhã, fica para amanhã. Então, desse jeito eu tô conseguindo apesar do acúmulo, apesar de que tem dias e dias, né? Tem dias melhores, tem dias piores, mas E, Múcia, quando funciona. a gente se abre para esse universo, né, de estimular muito mais relacionamentos, a gente, claro, no meio da jornada vai encontrar e se conectar com pessoas que vai gerar frutos positivos, vai se conectar com pessoas que talvez ali gere uma sensação ali de angústia ou de repente não é bem, a relação não se desenvolve como você imaginava. Então, você, que na minha visão é alguém muito expert, né, nesse sentido de trabalhar bem a presença, construir a relação, mas também filtrar como você pode gerir aquela relação. Qual dica, qual orientação você daria para aquele empresário que de repente ele tem um pouquinho mais de dificuldade de se abrir para se relacionar, de deixar um pouquinho esse trabalho de lado pelo medo de ir para o mercado e se decepcionar nas relações? Que orientação você daria nesse sentido? E ao mesmo tempo pensar assim, como fazer isso, né? Porque é aquela história, a gente está falando também, tem muita gente aqui da área da saúde que está escutando, de pensar assim, mas poxa, por que eu devo sair do meu consultório, do meu hospital, da minha clínica? Por que eu devo ir para feiras, ir para eventos, ir para associação comercial, ir para associação dos jovens empresários? Por que eu deveria perder esse tempo ou investir esse tempo dentro desse universo, né? Por que eu deveria fazer isso? E como deveria fazer isso, né? Pronto. Vou responder primeiro a do Fábio, depois a da Luciana. Por que eu deveria fazer isso? Porque as ideias, elas estão nesses lugares, não necessariamente no teu negócio, né? As oportunidades, o cavalo está passando nesses locais. Então, eu devo sair para ver o mundo, né? O quarto de Jack, né? O Jack morou 7 anos no mesmo quarto e ele acreditava que o mundo era aquilo. Quando ele saiu, ele disse, pô, olha como é. Então, é você ir buscar este outro modelo, este outro mapa, este universo que é muito maior do que o seu negócio. Então, por que participar? Porque lá podem acontecer oportunidades muito legais. Você pode aprender, você pode trocar, você pode fazer isso. Se vai ou não, aí depende muito, mas você pode. E nesses lugares, Luciana, assim, qual é a dica que eu dou? Quando a gente sai do nosso negócio, a gente quer fazer negócio.
E aí as pessoas vão com muita sede para fazer negócio. Então, na primeira reunião, ela já vai dizer assim, Francisco, cara, deixa eu te visitar aqui, porque eu vou fazer uma radiografia massa no teu dente. Aí tu vai dizer assim, não. Compra aqui, compra aqui. Aí, cara, que é isso, né? Então, assim, primeiro eu tenho que estar. Sim. Então, vá, mas não vá com muita sede ao pote. Seja conhecido, faça laços. E depois você vai fazer negócios. Consequentemente, né? Vai fazer negócios, né? Então, é essa sede na busca que faz as pessoas errarem. Aí se frustram. Pô, já passou 2 meses, eu não consegui fazer um negócio, não bati um raio-x. Sim. Pô, mas não é assim, as pessoas não vão bater o raio-x porque elas te conheceram naquele dia. Sabe, elas vão se relacionar, elas vão criar laços, elas vão confiar e aí elas vão fazer a parceria. É aquilo que a gente fala na mentoria da importância do relacionamento com o dentista, né? Para as pessoas terem. Não é do dia para a noite, isso é uma construção que é feita sempre. Cara, né? como qualquer relacionamento. E eu acho legal, tem um texto de Nietzsche que ele fala que existem várias personalidades na minha cabeça, né? Um jovem, um velho e tal, ele fala sobre isso. Eu associo muito esse texto de Nietzsche que com relacionamentos, porque a gente tem que estar com um personagem ali que a gente vai idealizar para aquele tipo de relacionamento. Eu acredito assim dado no seu negócio lá com escola, que eu já trabalhei em escola também, sei como é isso, quantos tipos de personalidade a gente tem no dia a dia, né? É criança, é adolescente, é o professor, É o né? pai. É o pai do aluno, né? E esses relacionamentos, ele envolve um jeito também de se relacionar. Eu não posso ser a mesma pessoa sempre, né? Eu tenho que ter uma personalidade para ter que cativar esse relacionamento de uma forma que a pessoa crie o rapport, né? E confie mais na gente e esse relacionamento fique mais maduro, né? Eu acredito sempre que a conexão ela tem que ser um ganha-ganha. Ela não pode ser só de um lado eu querer ganhar e em cima da amizade ou do relacionamento que eu estou tendo com alguém, né? Tem que ser uma troca mútua ali. Como qualquer relacionamento. Como qualquer relacionamento. É mudar aquela coisa de ser mais intencional e menos interesseiro, né? Sim. Então, assim, quando você vai para um negócio desse, assim, primeiro se interesse pela associação, conheça as outras empresas, escute das outras empresas e depois, com o tempo, você vai se conectando mais, né? Porque aquela pessoa que já chega colocando o cartão dela em cima da mesa e falando, ó, aqui eu vendo isso, aquilo, não vai se conectar realmente, de fato, né? Como qualquer relacionamento, né? É uma construção, é a constância, né? Paciente de vocês, vocês não vão mandar o paciente escovar o dente 3 horas por dia. Mas vocês vão mandar ele escovar 1 minuto 3 vezes por dia. Menos, né? Então, não é a intensidade da ação, é a constância. Associativismo, sair, participar é a mesma coisa. Eu não vou na primeira reunião botar todas as cartas na mesa. Eu vou ter a constância, porque aí eu vou ter o resultado. Como qualquer relacionamento, como esporte, como qualquer outra coisa, né? A intensidade não vai ser legal. E você vê como pessoas como você, que faz muito isso, né? Você até citou no início que você adora conectar pessoas, né? E isso gera um gatilho muito forte da reciprocidade, né? O ser humano ele é muito bonito nesse sentido, porque assim, se você faz uma conexão e você ajudou a Luciana a melhorar a empresa da Luciana, poxa, parece que ela sente uma necessidade de também te ajudar, né? Então, por isso que o associativismo também é muito poderoso, porque as pessoas vão se ajudando e vai retroalimentando essa ajuda, né? E aí você vê que os caras grandes são pessoas que são bem doadoras mesmo. Você vê que a maioria dos empresários, dos grandes empresários que eu conheço, são pessoas muito doadoras, são pessoas muito com um coração muito grande, assim, que tá o tempo todo querendo ajudar. Querendo devolver. Querendo devolver. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Perfeito. É isso mesmo, devolver. Eu não sou um cara caridoso, né? Eu não dou cesta básica. Eu contribuo, eu devolvo para a sociedade através desse trabalho. Eu acho que é por isso que isso me realiza, né? Se perguntar assim, Felipe, quantos alunos para as tuas escolas tu já ganhou na associação comercial? Talvez, nenhum. Mas eu não tô para ganhar aluno, né? Eu tô para contribuir com o meu negócio de outras formas. Então, eu não tô ali para vender. Sim. Eu tô ali para aprender um fluxo financeiro, para aprender como que a solução de outro lugar pode ser feita na minha, para ter uma ideia nova. Essas são as formas que eu contribuo. Agora, vender, um aluno estudar comigo, não é o objetivo. Olha que interessante, dentro da mentoria, né, tiveram vários exemplos assim, mas alguns que, por exemplo, só da pessoa estar ali, ela está tendo acesso a várias pessoas conversando junto, trocando ideia de negócio,
uma pequena mudança no contrato, ela ganhou 20 mil reais. Pronto. Aí, assim, um pequeno ajuste, ela aumentou o faturamento. Então, pequenas mudanças mudam completamente. Dica de imposto, uma pessoa que estava errada no sistema tributário, aí numa conversa, num cafezinho ali, ou então numa aula, ela fala, puxa, eu preciso mudar isso aqui. Ela ajusta, a mudança a longo prazo, a médio e longo prazo é gigantesca. Pronto. Mas são justamente essas conexões, né? E eu lembro que quando eu entrei também para o associativismo, que foi na AGE, né? Eu falava assim, cara, que incrível, porque aqui eu consigo ter acesso a todo tipo de empresa, né? Então, desde uma empresa de contabilidade, desde uma empresa de manutenção de ar-condicionado, eu consigo ter acesso a todo mundo e saber, por indicação, quem realmente que é boa a empresa, qual não é, vale a pena, não vale a pena. Então, essa troca você consegue adiantar muitas etapas, né? Em vez de ficar quebrando a cabeça ali com pequenos erros, né? E esse senso de contribuição que rola nesses lugares, para mim, é o que vai mover o mundo para o futuro, né? Porque a gente discute muito a guerra de classes, né? Sim. Esquerda, direita, sei lá, capitalismo, socialismo. Cada vez mais radical. Cada vez mais radical. Para e vamos trabalhar, fazer junto. Que tal a gente largar capitalismo, a gente largar socialismo e vamos ser cooperativos? Sim. Vamos juntar as pessoas para todo mundo ganhar. Sabe? Não tem que ter luta de classe, não tem que pegar do rico e dar pro pobre, não tem. Vamos fazer junto. Então vamos criar aqui um senso de contribuição entre essa mesa aqui e a gente pode comprar papel junto e todo mundo ganhar com isso. A gente pode fazer um curso juntos, porque se eu for fazer o curso sozinho, eu não vou conseguir desconto, mas se eu for com nós 4 aqui, eu já vou conseguir um poder de compra melhor. Então são essas as oportunidades. Não é, eu não vou pro evento para vender aluno, né? Para ter aluno ou para fazer raio-x. Eu vou para buscar essas oportunidades que sozinho eu não vou conseguir. E tem até aquela teoria que fala que é a teoria dos 6, né? Que é de 1967. 6 pessoas que te afastam. De qualquer pessoa do mundo, E né? é verdade, e é verdade. cara, e é verdade. E agora com o digital isso deve ser menos, porque isso é de 1967. Daí você para pensar assim, eu e o, sei lá, o Bill Clinton, vamos pensar assim, né? Ou o Trump agora. Conheço uma pessoa que conhece uma pessoa que conhece uma pessoa e no máximo vão dar 6 pessoas entre eu e o Trump. Então, por que isso? Justamente o poder de conectividade. Tem algumas pessoas que são PABX que conhecem muita gente. Então, olha só, se eu conseguir conversar com 6 pessoas, eu posso chegar ao Trump. Isso. Mas isso é muito real. Isso funciona de fato. Tipo assim, tu me conhece, pelo fato de eu ser presidente da federação, eu conheço o governador do estado, que conhece o presidente da república, que conhece Donald Trump. Pronto, foram só 3 pessoas, 4 pessoas. 4 pessoas. Então, assim, a gente sempre vai encontrar um caminho de alguém para auxiliar a gente no que a gente precisa. Sempre. Essas conexões. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, em relação a conexões, né? Esse network, assim. Você acha, olhando não só pelo teu escopo de negócio, mas pensando em várias áreas, assim, você acha que é interessante para o empresário fazer conectividade com a concorrência? Como é que você vê isso hoje, assim? É importante porque os iguais, eles podem se ajudar. Então, o meu concorrente, ele pode ser meu parceiro, eu posso comprar equipamentos junto com ele. No meu caso de escola, eu estou lá no sindicato. Sim. O sindicato é só dono de escola. Então, essa pergunta que eu te fiz para o estagiário, eu já fiz para um dono de escola. Quanto é que tu paga para o estagiário? Aonde que tu está indo buscar estagiário? Porque os cursos de pedagogia estão se acabando aqui na cidade. Ah, Felipe, eu estou buscando eu estou buscando estagiário de letras. Aí eu, pode? Pode? Ela disse, pode, tá aqui a resolução CNE, não sei o quê. Eu falei, olha, eu nem sabia. Então, é importante o concorrente, mas você vê ele como parceiro. Sim. Parceiro, você não vai abrir talvez a sua caixa preta. Sim. Você vai guardar as suas estratégias do jeito que ele também tem que ter sabedoria para guardar as dele. Mas tem coisas aqui que a gente pode botar na mesa, que pode claro, para ajudar. Então eu tenho aqui uns 3 donos de escola e quando eu tô aperreado é para eles que eu ligo. Eu falei, cara, e aí o sindicato foi na porta de um dono de escola. Aí eu liguei para o outro, disse, aí, cara, se ele vier na nossa, o que é que a gente faz? Sabe? Como é que vai resolver? O que é que tu tá fazendo? E aí caminha a humanidade, mas eu acho que é válido sim, cara. Eu faço isso. Eu também acho super válido. Assim, a gente tem alguns concorrentes que a gente é parceiro, tem outros que não, né? Que acaba, a gente até tenta ser, mas às vezes não consegue. Mas já trocamos filme, já trocamos experiência. Cara, acabou meu filme. Eu falei, passa aqui, eu te empresto, depois você me paga. Então, eu acho que
vale muito isso. Tu já encontrou com um concorrente teu em evento? Sim. Já, né? Naquela feira gigantesca. As feiras grandes, sim. Pô, cara, olhei um stand ali de um produto, cara, passa lá, sabe? Cara, vamos tomar um café aqui, vamos trocar uma ideia. Que legal isso, sabe? Hoje, pro meu segmento, o produto do momento é garantidora de mensalidade. Eu não sei se nas escolas dos filhos de vocês estão fazendo isso, mas certamente estão. Sim. Uma garantidora de mensalidade. Você emite os boletos como uma empresa. Quem cobra os pais é uma empresa terceirizada, certo? Pô, massa, porque a gente se livra do nosso principal vilão, que é a inadimplência. A garantidora paga as mensalidades e cobra do pai. Taxa, Beleza, mediante uma taxa. E aí a gente descobriu isso numa feira nacional que tem todo mês de maio. Então foi maio do ano passado. Sim. Cara, eu fui lá, conversei com a empresa e tudo. A empresa me vendeu um cenário perfeito. Mas eu fui lá no meu concorrente, que é parceiro, que é próximo. Eu falei, e aí? Tu já conhece esse produto? Deu o que é que tu acha? Legal. O que é que tu acha? Qual é a tua visão? Ah, não, Felipe, eu acho que vou fazer, não vou fazer por causa disso. E aí a gente vai se munindo de informação para tomada de decisão. É extremamente importante. E assim, até o erro, né? Assim, tá, não deu certo com aquele concorrente. Mas por que não deu certo? Ele pode dizer, não, porque eu tenho assim... mas comigo não acontece isso. Pode ser que comigo dê certo. A gente vai avaliando todas as situações, o certo e o errado ali nesse ponto. Que é um exemplo assim, muito claro, real, que aconteceu agora na primeira turma da mentoria, que assim, muitos radiologistas contratando técnicos em radiologia. Sim. E no nosso segmento, por exemplo, da radiologia odontológica, isso não é permitido. Na verdade, é permitido, específico. Mas só que você entra para um outro sindicato e a carga horária muda completamente. Então, a pessoa se coloca numa situação de risco altíssima, com passivo trabalhista gigantesco. O próprio técnico de radiologia não pode fazer um monte de coisa, como, por exemplo, escaneamento intraoral. Então, tem uma série de danos que causa a empresa que a pessoa não tem acesso a esse conhecimento. Ela vai descobrir depois, quando o funcionário sai, que ele aciona a empresa e aí são... É terrível, coisa de 200 mil reais, 300 mil reais, como já aconteceu aqui em São Luís. Então, a gente percebe que assim, ter acesso a isso, meu Deus, é muito rico, né? É muito rico. É muito melhor do que vender um raio-x. Exatamente. Essa virada, assim, esses conhecimentos, essas oportunidades, é muito melhor do que vender. Porque você faz um ajuste aqui que melhora o teu faturamento, que melhora a tua tranquilidade, dá mais segurança para o teu negócio. Vender é uma consequência. É por isso que, para mim, o gestor ele tem que sair do operacional, né? Ele tem que sair deste furacão. Ele tem que estar aqui em cima mapeando essas oportunidades, buscando esses momentos. E aí é muito melhor a gente aprender isso do que vender. E quando a gente encontra uma conexão assim estratégica, né, eu considero muito a mentoria uma conexão estratégica. Assim. Nossa, eu tenho uma oportunidade de ter uma mentoria que é específica da minha área, né, que já é um diferencial aí tudo, né, e tem pessoas que participam dessa mentoria que a gente vai trocar figurinha. Isso para mim é uma conexão super estratégica, porque eu vou mesmo com foco de melhorar o meu negócio a partir do exemplo de outras pessoas, né, de dores de outra pessoa que vê que é muito comum, como tu falou, as mesmas dores que tu sentiu, né, e aí essa troca de figurinha faz com que o negócio cresça, mas sair dali e dizer assim, cara, será que eu devo investir nisso? Às vezes fica, né, dá um medo, uma sensação de medo, mas quando você começa a ter isso daí, você vê o resultado aparecendo, você diz, por que eu não fiz isso antes? E eu quero aproveitar isso que ele colocou aqui, até perguntar assim, Felipe, como que você se prepara? Por exemplo, você vai numa feira, vocês já foram em feiras até com a Lu na China, nos Estados Unidos e tal. Quando você vai para uma feira, já pensando assim na conexão, no network, como que você se prepara para estar indo para essa feira? Como é que você estuda? Como é que você faz esse planejamento para poder aproveitar o máximo possível esse network, essas conexões? Legal. Todos os anos eu vou dar um exemplo dessa feira que eu vou em Nova York, que é a NRF, é uma feira de varejo. Eu não sou varejista. Olha que negócio legal. Eu não sou varejista, mas todos os anos eu vou para essa feira, porque lá acontecem todas as tendências de varejo e eu, como líder empresarial, é importante eu saber. Então, como que eu me preparo? Primeiro, eu entendo a tendência daquele evento, né? Porque tem eventos que têm tendências diferentes, né? O próprio nome do evento, ele já vai te dizer qual é a tendência. Então,
sei lá, NRF 2025, a inteligência artificial aplicada. Falei, pô, aquela tendência ali vai ser de inteligência artificial. Vamos saber o que está fazendo, o que está acontecendo de inteligência artificial. Quem é que está usando inteligência artificial aqui no Maranhão? Porque a realidade que a gente conhece fora, né, nossa habilidade tem que ser em transformar aquilo para dentro do Maranhão. Então, eu estudo a tendência do evento, eu me informo da tendência do evento, e eu tenho uma característica que eu sou um cara extremamente antenado, eu sei falar de tudo, justamente porque eu participo de muitas rodas. Então, eu participo de rodas de idosos na associação comercial, no Conselho Superior. Existe um conselho que é o Conselho de Ex-Presidentes da Associação Comercial. Eu sou o presidente deste conselho. Olha. Então, assim, é uma faixa etária aí, 80 plus, né? E essa galera tem muito a ensinar, porque eles trazem um contexto histórico assim gigantesco, né? Muito legal. Eu participo da Associação dos Jovens, eu participo, enfim. Então, eu tenho um repertório de atuação assim muito vasto, eu sei conversar sobre muita coisa. Então, eu sei o que está acontecendo, eu sei que a Renner já tem um sistema de RFID muito evoluído na hora de você comprar suas roupas. Eu sei que a Potiguar já está fazendo self-checkout. Eu sei o que está acontecendo aqui. Então, eu vou com essa intenção. Como é que essas empresas estão trabalhando inteligência artificial nos seus negócios? Aí lá eu escolho o tema da palestra que tem mais a ver com a gente, entendeu? Há 5 anos atrás, se falava em self-checkout. Isso era muito distante daqui do Maranhão. Sim. Meu Deus, a pessoa vai sair sem ter um caixa, rapaz, isso vai roubar. Aí vem todo aquele pensamento, né, que brasileiro tem, né? Um jeitinho. 2 anos depois, o Matheus estava fazendo. Sabe? Então, pô, isso aqui dá certo. Então, essa tendência um dia vai chegar aqui em casa. Vai chegar aqui na nossa vida, né? Uhum. Então, eu vou para buscar essa adaptação. Legal. Estudando que o evento ele vai ter uma intenção, porque todo evento vai te dizer o que ele vai tratar. Vai ter coisas paralelas? Vai, mas o cerne do evento ele vai te dizer. E assim acontece nessa feira, nas feiras China, mesma coisa. A China, a Canton Fair, ela tem várias sequências. Tem uma sequência só de indústria, aí tem uma outra data só de comércio, tem uma outra data só de alguma coisa. Então, qual das 3 datas eu vou optar em ir para poder entender? Então, a gente vai escolhendo, não é só se inscrever, vou lá saber qual é. Não. E para o meu segmento, eu sempre vou com uma intenção de procurar alguma coisa. Então, eu fui 1 ano para procurar um sistema de ensino para minha escola. Aí eu só visitei sistema de ensino. Eu vou agora para procurar software de gestão. Eu vou agora para procurar agenda eletrônica. E aí a gente vai com aquela intenção e consegue vir com as respostas. É legal. Eu sou fã. Show de bola. E, Mussa, falando um pouquinho de como você chegou até aqui, né? Existe alguém, porque você é muito expansivo, extremamente comunicador. Gostei desse nome. Gosta de se conectar às pessoas. É alguém que mobiliza, né, as outras. Tu não gosta de ver muitas pessoas paradas, ele dá um jeitinho sempre de mexer com as pessoas. Conta pra gente, tem alguém na tua família que te inspirou? Algum ícone? Alguém do teu meio, né, que tenha servido aí de inspiração para que você tenha se tornado, né, essa pessoa aí que... Tão expansiva, né? Expansiva. Eu me percebo muito igual a minha mãe, certo? Assim, e acaba que é uma inspiração porque todo empreendedor, ele tem essa característica, né, de expansivo, muito sonhador, muito pra frente, né? E minha mãe é muito assim. Só que eu reconheço também que todo empreendedor precisa de um chato do lado dele, né? Porque o empreendedor sozinho, ele não se sustenta. E aí eu recomendo para quem está assistindo a gente, assistir o filme de Walt Disney, Walt antes do Mickey, que conta essa história, né? Que o Walt Disney quebrou e que ele só deu certo quando o Roy Disney, irmão dele, virou sócio dele. Então foram muitas quebradeiras até ter o Roy.
E aí eu já fiz curso nos bastidores da Disney, conheço bem essa história, acho ela muito legal. E aí eu me inspiro nessas pessoas, eu me inspiro nas boas ideias, eu me inspiro no potencial de trabalho da minha mãe. A minha mãe não diz não, ela é boa de trabalho, mas eu também tomo muito cuidado em ter sempre um Roy Disney do meu lado, que no meu caso é o meu irmão. Então, assim, eu compartilho com ele as minhas loucuras para eu poder ter a balança, né? Porque o empreendedor, ele fica muito calado, né? Ele sonha calado. Quando ele vê, ele fez besteira. Quando ele vê, ele fez besteira, né? Eu já aprendi que eu não devo fazer isso. Quando eu tenho uma ideia, por mais louca que ela seja, assim, eu falo para ele. Aí ele vai dando uma modelada muito legal. Eu fico pé da vida no começo, mas depois eu vejo que o negócio precisa disso. Então eu me inspiro muito nessa força dela, nessa ideia dela, e eu sei que ela teve meu pai do lado dela para poder dar certo, porque ela sozinha não dá certo. Minha mãe é o tipo da pessoa que ela olhou uma funcionária nossa com o sapato rasgado. Aí ela disse: por que teu sapato tá rasgado? Aí a moça disse: que eu tô esperando receber dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Ela: tá, pega aqui. Aí fez um cheque, né? Na época do cheque, R$200, vai comprar teu sapato. Ela é desse jeito, né? E eu também morro de vontade de ser. Mas aí eu digo assim: Paulo, o que é que tu acha da gente comprar um sapato? Aí ele vai dizer assim: cara, por que a gente... Ele vai equalizar essa minha ideia de maneira mais legal, sabe? Uhum. Porque eu sou esse cara expansivo, eu sou esse cara pra frente e tudo. Me inspiro nela, mas a gente precisa de alguém do lado para dar uma regulada. É verdade. Ô, Felipe, você falou assim do networking, a gente está falando de networking para fora, né? Mas também pensando para dentro, já que você puxou a questão do colaborador, né? Citando o exemplo da sua mãe, como é que a gente pode fazer também esse network para dentro da empresa, né? Que a gente fala que a primeira venda da empresa é para dentro. É para dentro, né? Como é que a gente pode também ser intencional nessa venda da empresa, nesse network para os colaboradores? Como é que você vê isso daí hoje? Até como um grande líder que é essa. Eu tenho umas coisas assim que eu acho que são muito legais e tem funcionado. Primeira coisa, sempre que eu vou numa unidade, numa das nossas escolas, eu vou em todos os departamentos. Eu só não entro na sala de aula, mas eu vou na cantina, eu vou no ginásio, eu vou na administrativa, eu vou na sala dos professores, e as pessoas me veem. E isso é muito legal. Esse boa tarde que eu dei aqui, que a Luciana comentou, é o bom dia ou boa tarde que eu dou nas unidades. Então, quando eu chego, as pessoas sabem: ele chegou. Essa presença é muito legal. E eles comentam isso comigo. Segunda coisa, eu não dou boa tarde geral, eu dou boa tarde para a pessoa. Então, se tem 10 pessoas, eu vou falar: boa tarde, Luciana, boa tarde, Fábio, boa tarde. Não dou boa tarde geral. Teve uma servidora da prefeitura que eu disse: boa tarde, fulana. Ela disse: eu dei boa tarde quando eu cheguei. Aí eu falei: mas eu não respondo boa tarde geral. Então, boa tarde, fulana. E eu toco nas pessoas. Isso parece ser uma coisa assim, sabe? Ultra, mas eu gosto disso. Isso eu também sou muito assim. Cara, isso funciona muito no meu senso de presença nas pessoas. Então as pessoas, elas meio que ficam assim: ufa, Felipe tá aqui. Isso para elas é legal, diferente de outros chefes. Eita, fulano tá aqui, comigo não. Comigo, eu faço isso em todas as unidades e funciona legal. Então a Luciana perguntou assim se tu tinha alguma inspiração. Eu vou reverter essa pergunta. O que tu faz para ser inspiração de outras pessoas? Eu acho que é isso. Tu se modela assim olha, eu tenho que ser assim. Como é que partiu isso? Essa virada de chave, teve algum momento da tua vida que teve esse pensamento assim: cara, eu preciso mudar esse meu jeito, que isso atrapalha o relacionamento? Eu acho que eu não pensei, Francisco, em mudar, eu pensei em melhorar. Uhum. Então, assim, ao longo dessa jornada, diante de tantos cursos, né? E aí a gente aprende PNL, como é que o corpo se mostra, se a gente gesticula muito, se a gente gesticula pouco, se a gente pega, se a gente não pega, se a gente lê, não lê. Isso tudo hoje eu sei, né? Então, se eu vou ter uma reunião com uma pessoa e eu preciso anotar, eu digo para ela: olha, alguns momentos eu vou pegar o celular para anotar o que a gente está conversando, mas é importante para mim. Eu digo para ela o que eu vou fazer para que ela não pense assim: pô, ele está no celular e eu estou falando, sabe? Então são esses ajustes que a gente vai fazer, que eu fui fazendo ao longo da jornada para dar mais confiança para as pessoas, né? Falar olhando no olho, dar o bom dia, Fábio, isso é muito importante. Então eu fui aos poucos assim modelando. E também
A parte ruim, né? É porque eu sou o legalzão. Então, ser o legalzão tem suas Tem um dores, preço, né? tem o preço. Tem um preço da pessoa não entregar porque eu sou o legalzão. Tem um preço, às vezes, da falta de respeito. Quando eu quero mostrar a hierarquia que ela é muito importante, eu já tenho que trabalhar diferente. É o então, famoso gráfico é o preço. do relacionamento, né, com o resultado, né? Às vezes a gente presta tanto relacionamento e o resultado às vezes fica um pouco de É o preço que eu pago, de né? lado também, né? Então, isso para mim hoje não demanda energia nenhuma, mas ser o chefe nas horas que precisa, isso me demanda uma energia, assim, muito grande. Eu falei, putz, eu vou ter que... Sei lá, vou ter que agora desligar, devolver a pessoa pro mercado. Como que eu vou fazer isso? Vai promover a pessoa ao mercado. Devolver aqui pro mercado. Para os meus alunos de administração, eu sempre falo isso. A liderança não é fácil, porque existe, né, o autocrático, o democrático, o liberal, tá. Esse mesmo personagem você tem como ser humano. Então, você sendo uma pessoa democrática e tendo que ser autocrático, isso vai lhe doer. Né? Isso vai lhe doer. Mesma coisa contrária, se você tem gente que é autocrático, né? Até para pegar, tu demora muito para me prestar caneta, né? Assim, o cara já pede deixa que eu faço logo, deixa que eu faço. Já pede reclamando no caso, né? E aí toda essa ideia assim, tem que ter uma moldagem mesmo, porque essa dor, o que ele vai sofrer lá na mente dele, ele vai ter que fazer assim, nossa, mas foi necessário. Né? Esse momento foi necessário e ok, bola pra frente, vamos lá. Né? E no outro momento eu vou ser o legalzão de novo. Entendeu? Como tudo na vida, tem parte boa, tem parte ruim, né? A parte boa é que se eu preciso falar assim, cara, Fábio, eu não acredito, cara, que tu não me entregou isso, velho. Sabe? Pô, logo pra mim, cara, a pessoa se sente mal. Sabe? Pô, cara, tu quer que eu seja outra pessoa? Sabe? Tu quer que eu seja aquele cara chato? Eu não sei ser. Aí a pessoa fica assim, não, eu entrego. A parte boa é essa. Mas tem os desafios. Eu sempre conto, né, uma experiência que a gente teve, eu e minha esposa, que a gente foi lá pra Coreia do Sul, né? E a gente foi conhecer as fábricas de tomógrafo, então a gente conheceu um cara que para mim virou uma inspiração de liderança, assim, que esse cara, num jantar ele foi nosso garçom, aí depois a gente entendeu que o cara, ele se fortaleceu muito aquela ideia de servir o próximo. E aí a gente viu na empresa que toda sexta-feira, eles devem ter feito isso hoje, eles saem para caminhar num bosque atrás da empresa. Imagina, ele tem empresas no mundo inteiro, um dos caras mais ricos do mundo, e o cara sai junto, né, todo escala, o superintendente, os diretores, o presidente, o CEO, sai junto com o faxineiro, com o copeiro, com o cara que corta grama, a moça que limpa banheiro, e eles saem juntos, sentam, compartilham da mesma refeição no chão, é proibido falar de trabalho, é em horário de trabalho, e a gente assistiu a cena com tradução, que a gente viu um superintendente conversando com a filha com a faxineira, e ele perguntando para ela assim, que ele sabia que ela tinha tirado nota baixa em matemática, que ele tinha feito um plano de estudo para ela e que ele queria entregar para ela. Legal. Aí você fala, olha que incrível, né? E aí o poder da liderança dele é tão forte que a empresa tem, sei lá, 4, 5 mil funcionários, as pessoas só vão embora da empresa quando ele sai. Todo mundo espera ele para sair. Eu acho incrível isso, sabe? Para você ver. Eu vejo que você tem um pouco dessa liderança inspiracional. Pois e aquilo vem na cabeça assim, sem planejamento, sabe? Todos nós, em final de semana, em casa, sempre tem um bolo, sempre tem uma torta diferente. Isso é muito comum. E na minha casa sou só eu e a Bruna. Então, toda segunda-feira tem um bolo que, se a gente não fizer alguma coisa, ele vai estragar. Aí, cara, toda segunda-feira eu levo um pedaço de bolo para a escola. Aí quem me dá na telha? Eu digo, bora na minha sala tomar um café com bolo. Legal. Bora. Aí a pessoa vem, eu não falo nada, assim, nada. Eu não tenho absolutamente nada para falar com ela. Mas eu tomo um café com bolo, que era um bolo que ia estragar na minha casa, porque eu não vou comer bolo dia de semana. E eu sentei com ela para tomar um café com bolo, assim, aleatório, sem intenção nenhuma. Sabe? Uma pessoa daquela, ela tende a ser muito fiel, ela tende a ser verdadeira. E isso a gente vai construindo, né? Uma pessoa, Felipe, eu não vou fazer isso com todos, eu tenho 250 funcionários. Claro que não. Eu vou fazer isso com quem está perto de mim, porque essa pessoa vai fazer com quem está perto dela. Então, se eu fizer isso com a coordenadora, ela vai fazer isso com a professora. E a professora vai fazer com o aluno. Da corrente. Né? A ideia é essa. E, pô, eu gosto muito de ser esse cara.
de ser esse cara. Às vezes meu irmão briga comigo, mas a gente segue. A gente segue. Não, muito legal. Vira uma coisa que contagia, né? E eu aprendi Ambiente, isso nessas relações que eu faço, que eu preciso, minha bateria social, ela precisa estar muito carregada, né? Porque saindo daqui eu já estou indo para a Federação das CDLs, para uma reunião, depois eu vou ter uma reunião com a presidente do Conselho da Mulher Empresária da Federação, que eu sou o presidente. Então eu já tenho 2 reuniões depois daqui e minha energia social, minha bateria, ela tem que estar carregada. E aí eu tenho que alimentar essa carga dela. E um café desse é uma maneira massa de carregar. Tá aqui hoje, pô, é uma energia da porra que eu dou aqui, sabe? Eu acho muito legal. Legal. Muito bom, muito bom. Ok, foi tão legal assim que o tempo Já, né? voou, né? Meu Deus do céu. Ele já tá... Não tínhamos dúvida de que seria assim. Não, isso aqui é papo para muito mais horas, né? Não dá para ser uma hora, não é muito pouco tempo, né? É muito pouco tempo. Não, muito bom. Assim, eu queria te perguntar assim, você lembra de alguma conexão que você fez, só para a gente já entrando para o final aqui, alguma conexão que você conseguiu fazer nesse mundo que te deu uma alavanca de propulsão assim, para o teu cenário profissional? Você lembra de algum exemplo assim, de... Cara, eu tenho, assim... Eu valorizo muito a primeira ideia que vem na cabeça, porque eu acho que ela é a mais legal, né? Existe um cara aqui em São Luís chamado Carlos Gaspar, um grande empresário daqui. Sim. Ele tem 86 anos hoje. Foi presidente da Associação Comercial, foi presidente do Sebrae, e ele hoje eu considero ele um mentor para mim. De tempos em tempos eu visito o Dr. Carlos e eu digo assim, pô, eu quero ser ele. Legal. Eu quero ser ele. É muito legal eu gosto muito de me espelhar nele, na calma que ele tem, na serenidade para fazer as coisas. Ele é um leitor, assim, ávido, escritor, tá na Academia Maranhense de Letras. E são habilidades que eu valorizo muito num cara culto. Então, ele é um espelho que eu faço, que quando minha bola não tá muito alta, eu digo assim, cara, eu vou lá no Dr. Carlos. E ele é um cara que me atende a hora que eu quiser, gosta muito de mim, foi um dos meus maiores apoiadores na minha trajetória de associação comercial. E aí eu faço isso, né? Eu visito. Quando eu tenho uma decisão muito séria para tomar, eu vou nele. Mesmo que não seja para perguntar o que eu faço. Não, eu vou nele para conversar e daquela conversa vai sair alguma coisa. Não tem jeito, né? Vai sair alguma coisa, sabe? Então eu me inspiro muito nele, cara. Um coroa aí, 86 anos, super lúcido, ativo. Então agora eu vou pedir para você então ser esse Carlos Gaspar, pensando assim que todo o segmento da saúde agora é o Felipe Mussalem que está buscando esse Carlos Gaspar. Que conselho você poderia dar, né, colocando um amplificador no microfone aqui do Felipe, olhando para aquela câmera ali, para o Brasil inteiro, assim, que conselho você poderia dar para o profissional que hoje está muito na operação do seu negócio? Que conselho você poderia dar para essa pessoa para que ela possa, se ela pensa realmente em crescer a sua empresa e ter mais qualidade de vida, que poderia dar de conselho para essa turma? Fábio, assim, quem está assistindo a gente aí, a nossa formação educacional, ela foi muito construída para a gente perder criatividade ao longo dos anos. Então, aquela criança que faz aquele desenho maravilhoso quando ela tem 5 anos, quando ela tem 15, a escola não permite mais o desenho dela. Então, ela tem que estudar física, química, biologia, matemática para ela poder passar num vestibular, porque hoje se atribui ascensão profissional, ascensão de vida a uma profissão boa, né? Então é direito, é medicina. Então, naturalmente, essa nossa criatividade, ela vai sendo perdida, né? Então, o conselho que eu dou é fazer com que as pessoas entendam que a faculdade, ela te modelou para aquilo que você faz. Só que aquilo que você faz pode ser melhor, pode ser maior, né? É o paradoxo do empreendedor. O cara é um ótimo dentista. E aí ele ganha dinheiro no consultório dele e ele resolve montar mais cadeiras de dentista. Ele tem que deixar de ser dentista para ele ser um gestor. Porque só assim a gente pode crescer. Então, para que a gente tenha mais criatividade, para que a gente tenha mais ideias e para que a gente possa romper essa barreira entre técnico e empreendedor, a gente precisa sair. Né? E aí sair para onde, Felipe? E aí cada um tem o seu local. Pode ser uma associação, pode ser um trabalho voluntário, pode ser uma igreja, porque as oportunidades nem sempre elas vão entrar no nosso consultório. Elas estão lá fora.
Então, é isso. É a gente entender essa nossa deficiência, porque a faculdade não formou a gente para isso. Ela formou a gente para fazer um ótimo raio-x, para fazer uma ótima obturação, né? Mas não preparou a gente para ter 20 consultórios em diferentes lugares da cidade. E para que isso aconteça, é preciso sair dessa caixinha, né? Sair dessa caixa e ver o mundo de oportunidades que está acontecendo aqui fora. E aí a gente aos poucos aproveita, né? Então é isso. E se for uma associação, escreve aí, é a Associação Comercial do Maranhão, é a Associação dos Jovens Empresários do Maranhão. CRO deve ter algum evento, deve ter alguma coisa. Então, possibilidades tem muita. Tem muita. É aqui a Privilege Club, então oportunidades tem muita. Tem. Não, Tem fantástico. Assim, a gente fala muito também, né? Até na mentoria, que assim, não se apaixone pelo que você faz, mas pelo benefício que você gera, né? E se o teu trabalho gera tanto benefício assim, que tal você conseguir atingir mais pessoas? Mas para fazer isso, você tem que sair da tua mão e trabalhar mais estrategicamente para você poder crescer o negócio, né? É isso mesmo. Meu Deus! Bom demais. Precisamos, né? Hã? Precisamos. Fantástico. A dor da partida é grande, mas temos que... trazer um cara como esse também é exemplo de quê? Network. Porque um cara desse aqui ele só consegue sentar nessa mesa porque a gente conhece um que conhece um que conhece que chega nele, né? É isso mesmo. Então é mais ou menos isso, é mais um exemplo. Gente, muito obrigado, né, por essa participação. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra ter você aqui, né? Privilégio mesmo. É um grande privilégio. Adorei o convite. Quantas vezes convidaram eu vou estar aqui, porque eu gosto muito disso aqui. Admiro vocês também. Luciana, que se tornou uma grande amiga, o teu trabalho, te sigo nas redes e também sou fã do teu trabalho e a partir de agora, aqui o Francisco. Com certeza. Beleza, Obrigado, então acho que Obrigada. no próximo podcast a gente vai ter mais assunto para tratar, né? A galera Vai fica ter que ter ligada outro. aí. E quem sabe o Felipe vai estar, né, qualquer dia desse conosco de novo aí. Pô, Beleza? vambora. Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazerzão mesmo estar aqui. Cortou? Cortou já? Pô, massa essa ideia de vocês, cara.